não é, iniciar essa live. É a primeira que participo na condição de coordenador do escritório do MINC aqui de Alagoas, e me sinto muito feliz por isso, né? Ainda mais levando em consideração o tema que nós vamos discutir, né? Eu quero agradecer desde já a presença dos nossos facilitadores, que é o Rodrigo Dias e a Sakura, a Aline Sakura, e também agradecer os nossos colegas de escritório, o professor Marcos Vezani e a produtora cultural Ana Rodrigues, não é? Eu quero dizer o seguinte, que nós estamos vivendo assim um momento muito importante na cultura brasileira, porque, primeiro, a gente está no processo de reconstrução do Ministério da Cultura, né? É dispensável a gente falar os últimos 6 anos, os últimos 6, 7 anos, o que foi, né? O que ocorreu, e nós estamos nesse início de governo, nesse final de ano, não é? Nesse quase 12 meses, trabalhando no sentido de, não é, levar recursos do Ministério da Cultura para os fazedores de cultura. Pela primeira vez, a gente tem um volume de recursos como nunca antes teve na política cultural brasileira, maior volume de recursos, aqui eu tenho conhecimento, não é? E, por conta disso, é necessário que os diversos setores culturais, como o movimento hip-hop, que é um movimento importantíssimo, né, que tem uma força bastante significativa, esse movimento ele se organize, né? E que todos os setores se organizem para ter acesso a este recurso, em virtude dessa novidade. Não é? Eu tenho ouvido muita reclamação, não é, de diversos companheiros que têm tentado acessar a lei Paulo Gustavo, e a burocracia, a dificuldade, mas é esse mesmo processo. É um processo de aprendizado também, onde os diversos setores, onde os fazedores de cultura, né, os trabalhadores da cultura vai aprender a fazer isso, e nós, do Ministério da Cultura, nós aqui de Alagoas, vamos tentar dar a nossa colaboração no sentido de trazer o maior número possível, né, de pessoas, de trabalhadores, de homens, de mulheres dos diversos setores. No caso aqui, o movimento hip-hop alagoano, que é muito forte. Então, sem muita conversa, eu queria passar a palavra, no caso, o Rodrigo, que vai fazer a abertura. Então, Rodrigo, passo para você, te agradeço e vamos te ouvir. Primeiro, uma boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite, Pedro Lima, parabéns pelas belíssimas palavras muito assertivas, boa noite ao Márcio, todos que estão aí, que fizeram parte dessa importante construção. Eu não quero me tornar repetitivo, acho que o Pedro conseguiu sintetizar muito bem esse momento que a gente está vivendo hoje, é um momento muito desafiador, né? Outro dia eu comentava que reconstruir muitas vezes é mais difícil do que construir, né? A gente está num momento de reconstrução, né? Reconstrução da política cultural, reconstrução do Ministério da Cultura, e estamos aqui particularmente na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, reconstruindo aí a nossa política Cultura Viva, né? A gente fala que dentro do nosso Sistema Nacional de Cultura, a política Cultura Viva, dos pontos e pontões de cultura, em que se insere também esse nosso edital da Construção Nacional do Movimento Hip Hop, ele é como se fosse aí para o Sistema Único de Saúde, fazendo um paralelo, é como se fosse as unidades básicas de saúde, ou se fosse para o Sistema Único da Assistência Social, é como se fossem os nossos CRAS, nossos CRES, que se encontram aí ramificados pelos territórios, né? A gente trabalha justamente com a política cultural de base comunitária, né? Com as culturas populares, com as culturas tradicionais, com a rica e ampla diversidade cultural do nosso país, que se insere dentro desse espectro, sem sombra de dúvidas, aí um movimento da cultura hip-hop, né? Eu quero, assim, de antemão, antes de começar a minha apresentação, agradecer também ao Movimento Nacional da Construção Nacional do Hip-Hop. Sem sombra de dúvida, se não fosse a mobilização, a articulação, a capacidade que eles tiveram de formar
essa agenda, a gente não teria esse edital aí circulando aí a nível de Brasil e tantas outras construções e tantas outras conquistas que também foram fruto dessa mobilização, né? Tivemos aí na semana passada o próprio presidente Lula assinando aí o decreto aí do hip hop, temos o projeto de lei também que foi construído junto com a gente aqui do Ministério da Cultura, que já está na Secretaria de Relações Institucionais, que irá também para o Congresso Nacional, que reconhece o movimento hip hop, que valoriza o movimento hip hop, e num ano, obviamente, com muito simbolismo por estarmos aí celebrando os 50 anos da cultura hip hop a nível de mundo e os 40 anos da cultura hip hop a nível de Brasil. Minha ideia aqui, gente, é apresentar para vocês aí esse nosso edital da cultura hip hop. É um edital que está aberto até o dia 11 de dezembro, para que vocês possam tirar suas dúvidas, fazer seus questionamentos e a gente faça aí esse intercâmbio, né? A gente tem promovido aí o Circula Cultura Viva Hip Hop e graças também à mobilização e articulação dos escritórios regionais, quero parabenizar aí também toda a mobilização dos escritórios regionais, mas também do Movimento Nacional Hip Hop, e a gente tem conseguido promover esse encontro aqui na totalidade das unidades da federação do nosso país. Tem sido semanas muito intensas, mas de muitas trocas e muito gratificantes. Então, vou aqui compartilhar a tela para que eu possa apresentar para vocês, fazer para vocês a apresentação. Só abrir aqui de fundo a apresentação e eu vou compartilhar só um segundinho para deixar só a tela da apresentação aqui aberta. Vamos lá. Vocês conseguem ver a minha tela? Estou vendo o okzinho aqui do Pedro, então com isso eu vou seguir. Então a gente está aí com o nosso edital, o edital Prêmio Cultura Viva, Construção Nacional do Hip Hop 2023. É importante frisar, além de tudo que eu já contextualizei, que o edital de hip hop depois de mais de 9 anos, quase 10 anos, que a gente não tinha um edital nacional específico aí para o movimento hip hop. É um edital que é feito também, além da gente aqui da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, tem sido feito em parceria aí com a Funarte, com o Ministério da Igualdade Racial e em parceria com a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, que vai nos ajudar aí, nos auxiliar aí na seleção dos projetos. Esse edital é um edital de premiação. Eu sempre friso essa parte inicial sobre o fato de ser um edital de premiação. Por quê? O que é um edital de premiação, né, gente? O edital de premiação é um edital que visa reconhecer as iniciativas, né? Então, é um edital que está preocupado com o passado de vocês, né? Com o pretérito de vocês, com aquilo que vocês já puderam fazer até aqui, no sentido de fortalecer a cultura hip hop no nosso país, né? É um edital que compreende aí os 5 elementos do hip hop e que podem abranger várias ações, né? Desde projetos de composição, arranjos, produção de beats, shows, vídeos, enfim, discos, arquivos audiovisuais, sites de internet, revistas, batalhas, rodas culturais, cyphers, jams, espetáculos, slams, beatbox, e também essa parte de pesquisa, mapeamento, fotografia, seminários, ciclos, debates, palestras, workshops, oficinas e cursos livres. Ou seja, é um edital que visa premiar e reconhecer essas mais diversas ações dentro do fortalecimento da cultura hip hop. É um edital que está inserido dentro da nossa política Cultura Viva. E por que eu falo isso também? Já falo nesse momento inicial. No momento que vocês vão se inscrever nesse edital, na ficha de inscrição, vocês têm a possibilidade de optar por fazer parte da política Cultura Viva. A política Cultura Viva, ela existe desde da lei de 2014, né, a 13018, e uma política que abrange aí os pontos e pontões de cultura. No momento que a iniciativa cultural, e nesse caso tem que ser um grupo coletivo sem fins lucrativos, ou uma instituição privada sem fins lucrativos, ou uma instituição privada sem fins lucrativos, mais com CNPJ, né, o grupo coletivo não precisa ter CNPJ, no momento que ela opta por fazer parte da política Cultura Viva, ela
poderá, se o projeto dela tiver mais de 60 pontos, ou seja, ela nem necessariamente precisa ser premiada, se o projeto basta ter mais de 60 pontos, ou seja, ser qualificado, ela poderá entrar na rede aí da Cultura Viva, só terá que fazer uma inscrição no nosso portal, né, correspondendo àqueles pressupostos que estão na legislação, e ela está qualificada aí para se transformar em um ponto de cultura. Por que que eu friso sempre isso? Porque a gente sabe, como o Pedro falou na fala inicial dele, que a gente agora vai começar a execução do maior fomento da história da política cultural através da Política Nacional Aldir Blanc, né, que vão ser 15 bilhões de investimento ao longo aí dos próximos 5 anos, sendo 3 bilhões por ano, e sendo que o Ministério da Cultura é a única política que tem aí já um percentual mínimo de investimento carimbado aí na Política Nacional Aldir Blanc, é justamente a Política Cultura Viva, que vai ter um investimento de pelo menos quase 388 milhões, quase 400 milhões desses 3 bilhões anuais. Os estados e os municípios terão que destinar aí para a Política Cultura Viva. Então, vocês ainda vão poder fazer parte dessa rede e se inserir também, e ter a possibilidade também nos editais da Aldir Blanc, se inscreverem aí dentro dos editais da Cultura Viva. Como eu falei, então, os objetivos do edital, ele, além de implementar as ações estruturantes da Política Nacional Cultura Viva, ele visa promover a preservação e a difusão da diversidade cultural brasileira com a valorização das expressões culturais do hip-hop no nosso país. Quem pode participar desse edital? São pessoas físicas maiores de 18 anos, ou seja, a gente tem 3 categorias: pessoas físicas maiores de 18 anos, instituições privadas sem fins lucrativos de natureza ou finalidade cultural, nesse caso com CNPJ, e grupos coletivos e CRIOs que não precisam ter CNPJ, ou seja, sem CNPJ. São essas 3 categorias aí que possibilitam a sua participação no edital. Como é que se dará a seleção? Vão ser 325 iniciativas culturais selecionadas, né? Um edital que está prevendo aí um investimento de 6 milhões de reais, sendo 200 prêmios para pessoas físicas, 75 para grupos coletivos e CRIOs e 50 para instituições privadas sem fins lucrativos, sendo que para pessoas físicas cada premiado receberá um valor de 15 mil reais, pessoas, grupos coletivos e CRIO, 20 mil, instituições sem fins lucrativos, 30 mil. Lembrando que esse aqui é o valor bruto, né? A pessoa física ainda tem aí a incidência das taxas de impostos, mas esses são os valores brutos dos prêmios. Pontuação extra. Todos os nossos editais, na verdade, do Ministério da Cultura, eles têm previsto ações afirmativas. A gente, inclusive, a nossa ministra Margarete Menezes, ela fez uma instrução normativa que orienta o Ministério sobre a necessidade das ações afirmativas, né? Nesse sentido, a gente tem trabalhado nos nossos editais com ações afirmativas de pontuações extras, bonificações extras, que são cumulativas, né? No caso, sempre para o representante, né? Para o proponente. Então, temos pontuações extras para mulheres, cis ou trans ou travestis, LGBTQIA+, pessoas indígenas ou de matriz africana ou de terreiro ou de povos e comunidades tradicionais, pessoas negras, pessoas com deficiências e pessoas idosas com 60 anos ou mais. Essas pontuações são de 3 pontos e elas são cumulativas, ou seja, se você é uma mulher negra proponente do projeto, você tem 6 pontos de pontuação extra e assim sucessivamente. As etapas do edital, né? O edital, ele basicamente também, isso aí a gente teve nesse ano um decreto de fomento que ele basicamente alterou aí a ordem das etapas dos editais, né? Então, a gente começa primeiro pela fase de mérito, né? A etapa de seleção. Então, nesse primeiro momento, a gente está interessado em ver o seu material que comprova a sua trajetória, né? Que você relate para a gente, conte para a gente a trajetória de vocês e as contribuições que vocês já fizeram para o movimento hip hop. Essa primeira etapa, como é de mérito,
ela basicamente é os documentos comprovatórios de trajetória, né? São alguns poucos documentos extras que vocês precisam apresentar. As inscrições, elas podem ser por mapa da cultura, né, através do meio virtual, ou por via postal, né? Vocês também podem encaminhar o material de inscrição por via postal, né? A inscrição compreende desde o dia 28 de outubro e se estende aí até o dia 11 de setembro, até as 23h59, horário de Brasília. Depois a gente vai ter a análise das iniciativas, depois a divulgação do resultado preliminar, com etapa de seleção, 3 dias para recursos, após o recurso, divulgação do resultado final, e aí sim a gente vem para a fase de celebração do chamamento, ou seja, a fase de habilitação. Nessa fase é onde aqueles que foram selecionados e qualificados vão ter que entregar as documentações e aqueles documentos de nada constas, etc. Então, essa fase de habilitação ela se dá só na fase posterior e vocês vão ter aí 15 dias para fazer esse processo de habilitação. Aqui a gente tem o Mapas da Cultura, eu peço para tirarem print dessa tela caso vocês queiram, né, porque aqui tem o endereço também do postal nosso, né, o endereço certinho, tem que endereçar os cuidados da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, e também tem aí o nosso e-mail de dúvidas, né, que é digital.hiphop@cultura.gov.br. Obviamente, como essa a gente tem feito ainda, tem um calendário, está divulgado nas páginas do MINC, está divulgado no nosso site do Cultura Viva. A gente tem feito oficinas híbridas ou presenciais em todas as unidades da federação. Então, ainda teremos mais oficinas online. E no dia final a gente vai fazer um grande plantão de tirar dúvidas para que as pessoas possam ir entrando e tirando suas dúvidas e a gente ajudando aí no processo. Alguns outros pontos. Todos os nossos editais, eles têm divisão regional. Então, a gente tem, para compreender todas as regiões do país, a gente daí buscou numa divisão atender um bom número de projetos para o norte e para o nordeste. Então, na região nordeste, a gente vai ter 58 iniciativas de pessoas físicas, 20 de grupos coletivos e CRIOs, e 15 de instituições privadas sem fins lucrativos com CNPJs selecionadas, né, aí na região nordeste. E aqui eu também sempre apresento, que é um ponto que eu peço para que vocês deem uma olhada dentro do edital, que são os critérios de avaliação e seleção, porque isso vai ajudar vocês na hora de montar aí os materiais comprovatórios de vocês. Como eu estava falando, gente, a primeira fase é a de seleção. Então, basicamente, quem for para o Mapas da Cultura, e aí eu queria passar brevemente pelo Mapas aqui também para mostrar para vocês, mas quem for se inscrever pelo Mapas da Cultura, você basicamente vai ter que preencher toda aquela ficha de inscrição. Se você for pessoa física, é só a ficha de inscrição e o material comprovatório. O máximo que você vai ter que inserir a mais é se você for pessoa com deficiência, você tem que colocar aquele laudo médico com validade de até 24, dos últimos 24 meses, com o CID certinho. Se não, é só o seu material comprovatório. Todas as bonificações são autodeclarações, então se você é mulher, basta você colocar que é mulher, se é negro, basta colocar, então todas são autodeclarações, né? E o preenchimento da ficha de inscrição. No caso de grupo, nesse primeiro momento, né? Preencheu a ficha, colocou o material comprovatório, enviou o documento, está inscrito. No caso de grupos coletivos e CRIO, no caso de grupos coletivos e CRIO, como é sem CNPJ, você vai ter que ter um representante legal pelaquele grupo coletivo e CRIO. Então, a pessoa que vai representar aquele grupo coletivo e CRIO. Então, além de preencher a ficha de inscrição, além de colocar o material comprovatório, você vai ter também que colocar uma carta de autorização assinada pelos membros do grupo e com as cópias do RG e CPF. Importante lembrar de colocar as cópias do RG e CPF. Você coloca, preencheu a ficha, colocou material comprovatório, colocou a carta de autorização, você submete o projeto. No caso de instituições privadas sem fins lucrativos com CNPJ, ficha de inscrição, material comprovatório e o estatuto social e a ata
de posse da instituição. São esses documentos que vocês precisam nessa fase inicial. Como eu falei, a fase de habilitação será a fase posterior. Aí que eu passo para aqui os critérios de avaliação. Os critérios de avaliação, gente, vai ser aquilo que vai nortear os pareceristas no olhar de vocês. Como a gente trabalha com a política cultura viva, tudo dentro da política cultura viva tem muito a ver com o impacto social e com o trabalho em rede, né? Isso está inserido no âmago, no espírito da nossa legislação. Então, por isso que os critérios têm muita correlação com isso, né? Então, tem a ver com a dinâmica cultural do grupo e comunidades em situação de fragilidade social, em especial para o enfrentamento da violência e mortalidade que afeta a juventude negra, a promoção da cultura hip-hop por meio de ações culturais educativas formais ou informais, com benefício direto a crianças, adolescentes e jovens, que proporcione a experiência e aprendizado mútuo, ações de preservação da memória hip-hop, tratamento prioritário a grupos diferenciados, a geração de oportunidades de trabalho e renda para os praticantes da cultura hip-hop, a difusão da cultura de hip-hop para aumento da visibilidade das expressões culturais do hip-hop, o fortalecimento de organizações ou instituições representativas das pessoas, grupos ou comunidades praticantes da cultura hip-hop e a promoção de intercâmbios aí com outras formas artísticas afins à cultura hip-hop, né? O intercâmbio com outras linguagens culturais. São basicamente esses 8 critérios que totalizam aí a soma de 100 pontos, que vão somar, né, com as pontuações extras para formar a sua nota final. Então, peço sempre, porque é uma dúvida recorrente, como montar meu material comprobatório, o que eu tenho que falar da minha trajetória, eu sempre oriento para darem uma olhada nos critérios, que vai ser aquilo que os avaliadores irão desprender seu tempo em avaliar. Aqui é o calendário oficial, como eu te falei para vocês, estamos aí no dia 27, que é Alagoas, ainda temos uma longa agenda aí até o dia 7, que finalizamos no Rio de Janeiro, nosso Circula, e o dia 11, uma segunda-feira, é o dia final para você escrever. Não deixem de participar do edital, como eu falei, além da premiação, vocês podem se qualificar para serem pontos de cultura. Além de se qualificarem para serem pontos de cultura, esse edital também vai servir, e aí está inserida a nossa parceria com a Unifesp, porque ele vai servir como um mapeamento nosso da cultura hip-hop em todo o território nacional, em todo o país, para que a gente também possa desenvolver ao longo dos próximos anos novas políticas públicas voltadas para esse segmento. Estou aqui à disposição, na verdade, eu queria quero encerrar aqui, mas eu queria antes apresentar só mais uma coisa para vocês, que é o Mapas da Cultura, para tirar uma dúvida que como a gente já faz muitas apresentações, é uma dúvida recorrente do Mapas da Cultura. Então, primeiro quero mostrar para vocês, aqui brevemente, o nosso Mapas da Cultura. Esse aqui é o site que vocês vão fazer a inscrição de vocês, mapas.cultura.gov.br. Vocês vão colocar aqui em entrar, vocês vão ver que o meu vai entrar direto porque ele já entrou, mas aqui você entra na página do ID Cultural. Se você não tem o ID Cultural, você tem que fazer aqui, clicar nesse cadastre-se, que você vai cadastrar o seu ID Cultural, depois configurar seu ID Cultural. Lá no nosso próprio edital, e vou pedir também, não sei se vocês já tiveram acesso aos editais simplificados, que os escritórios compartilhem também, ele tem também um dos anexos que tem o passo a passo de como se inscrever no ID Cultural, caso você tenha alguma dúvida. Mas fiz o meu login, meu e-mail e minha senha do ID Cultural, eu entro no ID Cultural. Aqui eu estou com o login da própria Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, né? Eu entro no meu ID Cultural e lá é onde eu vou poder fazer a inscrição. Que vai ser o seu painel do seu ID Cultural. Você vai clicar aqui em cima em editais. Você clicou em editais, aqui vão ter todos os editais que estão abertos no Mapas da Cultura. Você vai aqui no Prêmio Construção Nacional da Cultura Hip Hop e você vai na página principal mesmo, iniciar sua inscrição. O meu aparece aqui porque são rascunhos, tá? Toda vez que eu vou dar um exemplo, aparece um rascunho e ele fica salvo no ID Cultural.
Mas aí, aqui, gente, é onde você vai inserir o nome do seu agente cultural. O agente cultural, gente, é o nome que você configura aqui no Mapas da Cultura. Aqui no nosso caso, por exemplo, é a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. Botou o nome do agente, que é o nome que você configura na página, você vai para fazer sua inscrição. Quando você vai para fazer sua inscrição, a primeira coisa que você vai selecionar é a sua categoria, vou botar aqui pessoa física aleatória, e vai preencher aqui a ficha de inscrição com todas as informações e lá no fim botar o seu material de comprovação das atividades culturais. O que eu quero frisar nisso? O agente cultural é o nome que você cadastra aqui no Mapas da Cultura, é esse nome que está aqui. Esse nome para a gente pouco importa, pouco interessa. O que vai interessar para a gente é o que você vai preencher na sua ficha de inscrição. O que eu digo com isso? Eu, Rodrigo Dias, posso ter um agente cultural e, inclusive, escrever várias iniciativas culturais. O que para o mim que vai importar é o que eu botei na minha ficha de inscrição. As informações que estão na minha ficha de inscrição que são equivalentes à inscrição. Porque tem muita gente que fica com dúvida, eu preciso fazer um agente cultural de CNPJ para cadastrar a minha instituição para concorrer ao prêmio? Não. Você basta fazer o seu agente cultural como pessoa física mesmo e se cadastra a sua instituição. Ou cadastra, inclusive, a instituição de terceiros, etc. O que não pode no edital, o que é proibido no edital, é que você, como pessoa física, seja o representante legal de mais de uma categoria. Então, eu sou representante legal da pessoa física, sou representante legal do grupo coletivo e sou representante legal da instituição. Fiz as 3 inscrições. Nesse caso, as 3 inscrições vão ser invalidadas, né? No caso de você, pessoa física, como eu mostrei, o Mapas, ele salva o rascunho de vocês, né? Aí, vamos dizer, eu fui lá, enviei sem querer, não botei todo o meu material comprobatório, quero botar mais coisas de material comprobatório, eu quero preencher de outra forma, eu quero fazer outra inscrição. Para a gente, se você se inscrever numa mesma categoria, você, pessoa física, seja de grupo coletivo, seja de instituição, ou seja pessoa física mesmo, se for na mesma categoria, a gente vai considerar a última inscrição, tá? Se forem categorias diferentes, as duas são eliminadas, você como o mesmo representante legal. É isso. Eu acho que essas aqui são as informações gerais, assim, sobre o nosso edital. Queria mais uma vez parabenizar essa iniciativa, parabenizar o Escritório de Alagoas e colocar aqui inteiramente à disposição de vocês para tirar dúvidas ou qualquer questionamento. Rodrigo, obrigado pela belíssima apresentação.